mais fácil projetar o futuro do que viver o presente. Esse é o tema de hoje. Uma coisa que eu escrevi aqui no meu caderno. No início do ano, todos nós tendemos a ter mais ideias para o que a gente quer para o próximo ano, para esse ano, no caso, e começamos a fazer nossos planos. Muita projeção do futuro, do que é que queremos, especulamos se eu quero uma câmera nova, se eu quero uma lente nova, se eu quero um microfone novo. Temos muitas especulações do que queremos, né, ao longo do ano. E a gente já tá em junho, entrando para julho, e estamos literalmente na metade do ano, né? E a gente começa já nesse pensamento de tipo, será que o que eu tava projetando era, tipo, porra, parecia ser tão fácil, tá ligado? Tipo, era só comprar uma parada, era só estudar tal coisa, era só trocar de emprego, era só isso, era só aquilo. E o bagulho, tipo, tá em junho e talvez você não tenha tido tanta facilidade assim com as coisas que você acreditava. Eu acredito que isso é normal, pra falar a verdade, né? A gente não tá vivendo a vida só 100% para aquele objetivo, né? A gente tem que ter objetivos na nossa vida, de curto, médio e longo prazo, mas a gente não vive 100% disso, entendeu? A vida é muito mais dinâmica, a gente tem que trabalhar, a gente tem que manter as contas, a gente tem que manter a criatividade. Vai ter aqueles dias que você precisa descansar, vai ter aqueles dias que você vai surtar, vai querer começar a malhar. Isso acontece com todo ser humano, entendeu? Isso é normal, isso é comum de todo ser humano. É engraçado que quanto mais você chega nesse fundo, né? Quando você não tem. Não que você não tem noção sobre isso, mas quando você não tá prestando muita atenção nisso, você acaba se afundando aos poucos e vai se esquecendo, né? Das coisas. Que, por exemplo, vou falar os meus planos de janeiro, né? Em janeiro eu ainda estava trabalhando no meu outro emprego. Eu queria ter saído em janeiro, só que deu errado. Eu só consegui sair um pouco mais pra frente. E não tem problema, eu adaptei com o que eu queria pra esse ano, né? E esse ano eu queria reduzir minha carga horária, ter mais tempo pra criar. Quando eu falo criar, não criar só pros outros, né? Como eu tô fazendo normalmente, que é com um videoclipe. Mas criar pra mim também. Então eu tinha feito meu canal, tava fazendo meus vídeos no canal. E eu tava gostando, eu gosto muito disso. Porque eu consigo ser original em tudo, eu consigo fazer tudo. Eu consigo fazer o roteiro, eu consigo fazer a imagem, eu consigo fazer edição. Se eu quiser mudar o take, eu mudo. Se eu quiser falar sobre N coisas, eu falo. Isso aqui é o meu canal, o meu espaço, eu posso falar sobre isso. Diferente de videoclipe, né? Enfim, o raciocínio que eu quero chegar com isso, porque eu tava me planejando pra tirar esse tempo e começar a estudar e começar a fazer as minhas coisas, eu tava literalmente projetando, né? Quando eu tava projetando o meu futuro, eu ficava pensando coisas como, é só estudar, né, velho? Eu vou ter mais tempo agora, né? Então, tipo, pô, se quando eu tiver mais tempo vai ser mais fácil. Quando eu tiver. Eu sempre tava vendo meio que o lado fácil da coisa. Fácil, entendeu? Então, tipo, eu tava vendo como dessa forma. Tipo, eu preciso fazer isso. E eu já tô conseguindo fazer. Mas se eu tivesse mais tempo, eu conseguiria fazer mais rápido, mais fácil. Entendeu? Essa era a minha lógica. E eu tô agora nesse momento de é mais fácil. É só, agora eu tenho tempo, agora é só fazer, agora é só estudar, agora é só produzir, tá ligado? E, porra, não é fácil. Não é fácil, não é fácil você parar o tempo, tipo, esse tempo, e agora você tem mais tempo pra criar, você tem mais ideias, você tem mais parada, mas ao mesmo tempo você tem mais tempo de processo. Quando você não tem tanto tempo pra ter um processo longo, rápido, um processo que demora muita coisa, você tem que fazer roteiro, tem que fazer isso, tem que alinhar, tem que fazer aquilo, não sei o que, depois tem que passar o pente fino, depois tem que passar edição. Quando você tem todo esse processo gigantesco e você tem pouco tempo, você acaba deixando um ou outro mal, ou um ou outro que você não tem tanta vontade assim, deixa um pouquinho pra lá. Só que agora que você tem tempo para isso, tudo se torna um monstro, entendeu? Uma coisa gigante que você tem que mexer porque você tem tempo, entendeu? E eu tava vendo isso como, tipo, talvez um inimigo meu. Eu tava literalmente vendo isso como um inimigo meu. E esse inimigo tinha um nome, só que esse nome, ele não tava aparecendo na minha cabeça. Era um nome que tava meio por aí, entendeu? Eu não sabia ainda. Eu sabia desse nome, mas eu não sabia que isso era esse nome. Conforme foi se passando o tempo, eu comecei a entender mais sobre som, entender mais sobre sound effect, entender mais sobre o DaVinci, entender mais sobre Color, porque agora eu tenho mais tempo, então eu tenho não tenho muito o que fazer, então fico mais dentro disso por mais tempo, né? E às vezes, quando você tá muito tempo nisso, você fica perguntando, caraca, mano, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo doideira? Será que eu tô viajando? Tá ligado?
Tipo, você não acredita, né? E aí foi que apareceu um vídeo no YouTube pra mim de um cara que tá jogando Minecraft. E ele tava falando sobre isso, né? E eu percebi que é isso que eu não tava entendendo. Era o processo. O processo é importante. E você não sabe exatamente o que é que faz parte do processo. Ou você sabe. Você só não entende que isso faz parte do processo. Para eu escrever um roteiro, eu preciso entender como um roteiro funciona. Então eu vou estudar como um roteiro funciona. Depois que eu sei mais ou menos o que é que eu tenho que fazer, como é que eu conto uma história, eu tenho que fazer a minha história. Então, tipo, vamos supor, eu tô aqui escrevendo, por exemplo, sobre processo, sobre criatividade, vamos dizer assim. E eu tô falando sobre isso. O meu tá bem aqui em cima, tá ligado? Tá tirando minha atenção. Tá, eu preciso fazer um roteiro. Como eu faço um roteiro? Escrevendo. Eu tenho que pensar, eu tenho que absorver, que ir atrás de conteúdo pra ter mais o que falar aqui, pra acrescentar em algo. Eu tenho que escrever. E tem vezes que eu abro meu caderno, esse caderninho, o caderninho de anotação que eu faço todos os dias, e eu começo, abro ele e eu não coloco essa fitinha, ele tem um marca-página, para marcar a página. E eu não coloco esse marca-página porque eu gosto de abrir o meu caderno e folhear página por página. O meu, você vai ficar aí, sério, você vai ficar aí. Porque você tem no seu canto aqui, ó. Eu enquadrei para você ficar no seu canto. Ó, é aqui. No seu canto. É esse aqui. Tá entendendo? Você tem que performar aí. Tá entendendo? Performe aí. Quando eu abro o caderno, não sei o que escrever. Eu nunca sei o que escrever, na verdade. Antes, quando eu tava em janeiro, em fevereiro, eu abria o caderno quando eu tava sentindo uma emoção muito forte. Quando eu tava sentindo raiva, quando eu tava sentindo felicidade, quando eu tava tendo um sentimento de paz muito grande. Todas as vezes que eu tava sentindo algo e eu percebia que eu tava sentindo algo, eu pegava o caderno e começava a escrever. Hoje em dia, eu não tô com esse sentimento à flor da pele, porque a maioria dos sentimentos que eu sentia antes era do meu trabalho. Eu ficava muito puto, ficava muito triste, ficava muito cansado, ficava muito de saco cheio. E aí, quando caía dinheiro na conta, eu ficava feliz, comprava tudo, gastava dinheiro com comida, gastava dinheiro com isso, gastava dinheiro com aquilo, precisava disso, precisava daquilo, blá, blá, blá. Eu tava nesse, então, tipo, eu tava em um... Assim, ó, em emoção. Eu tava literalmente assim, eu tava entre altas e baixas, tá ligado? Então eu acabava escrevendo muita coisa. Por incrível que pareça, eu tinha muito tempo no metrô, porque eu trabalhava bem longe. Então, tipo, no metrô eu não tinha o que fazer. E eu já tava de saco cheio de escutar música. Então, ou eu via filme, ou eu escrevia. Ponto. Eu tava colocando isso pra mim. E aí eu comecei a escrever no ônibus e tinha muita ideia fazia parte daquela realidade que eu tava vivendo. E agora eu saí daquela realidade. Eu tô completamente fora daquela realidade. E eu continuo escrevendo. Só que quando eu tava naquela realidade, eu escrevi muita coisa. Então, toda vez que eu começo a folhear, eu me deparo com pensamentos meus daquela época, do que é que eu pensava. Todas as vezes que eu folheio isso, eu lembro da forma que eu tava. Eu lembro porque eu tava pensando nisso. Então eu decidi não colocar, por exemplo, marca-página aqui, porque seria meio que uma forma de eu sempre que eu abrir o meu caderno, eu rever as minhas anotações. Eu comecei a fazer isso, né? Eu não sabia como escrever, então eu só escrevo, geralmente. E agora, como eu tô numa sintonia completamente diferente, tive que achar outras formas para como escrever, como produzir, como fazer as coisas agora. E isso acaba me trazendo inspirações para eu mesmo escrever. Então, as minhas anotações passadas me dão inspirações para eu começar a anotar hoje. Porque a perspectiva que eu tinha sobre aquela anotação quando eu escrevi é completamente diferente da perspectiva que eu tenho hoje em dia. Então, eu acho válido passar por ela, tentar pensar o porquê eu pensava dessa forma, o porquê eu tava daquele jeito naquela época. E porque hoje em dia, passando um pouco tempo, menos do que um ano, eu já tenho um pensamento completamente diferente disso. E eu vi um vídeo do Ricardo. Eu cito muito o Ricardo aqui, porque é um canal que eu acho muito autêntico, é um canal que eu gosto muito. E eu assisti um vídeo dele hoje que era falando sobre originalidade. E ele fala um pouco sobre buscar inspirações em outros ramos. Não só ficar scrollando no Instagram, mas ficar procurando em vários lugares que você gosta, né?
Mas não que o padrão seja ruim, não é isso que ele queria dizer, pelo menos isso foi o que eu entendi. O que eu queria dizer é que talvez você esteja procurando inspiração só em uma mídia. E que eu, por exemplo, gosto muito de filme. Eu vejo muito filme asiático. Eu gosto de assistir filme porque eu gosto. Só porque eu gosto. Tipo, eu quero assistir esse filme aqui. Filme asiático geralmente é um pouco mais difícil de você encontrar. Eu não consigo encontrar todos os filmes asiáticos que eu quero assistir. Então, via e volta, eu sempre tô procurando para ver se eu arranjo algum lugar para baixar ou para assistir. E eu comecei a ver agora os filmes asiáticos, por exemplo, como um lugar para não só ver o filme porque eu quero ver o filme, porque eu gosto de ver o filme, mas também para meio que estudar o filme, sabe? Para entender o porquê exatamente eu gosto desse tipo de filme, tá ligado? Então eu comecei a analisar com outro olho. E eu comecei a fazer isso na parte do cinema barra série. Série faz parte do cinema. Mas nessa parte cinematográfica, já há um tempo. Foi por isso que eu comecei a me apaixonar mais por cinema. Eu comecei a me questionar por que eu gosto de filme estranho, por exemplo. Porque eu gosto desses filmes que me fazem pensar muito. E eu penso muito sobre filme. Tem pessoas que assistem 2, 3 vezes o mesmo filme, na mesma tacada. Assiste o filme, entendi algumas coisas, mas, mano, eu não entendi muito ainda do filme. Vai lá e assiste o filme em seguida de novo. E eu fico, porra, eu quase nunca fiz isso. Teve poucos filmes que eu assisti que eu fiz isso. Um desses filmes eu lembro até hoje, foi Tenet. Eu não me lembro quem é que é o diretor do filme, desculpa. Mas é um filme muito bom. Eu sei que é um diretor muito famoso. Mas é um filme muito bom. E eu recomendo vocês assistirem. É um filme que de primeira talvez você não pegue tudo. Mas você consegue pegar muita coisa. Eu não acho que ele é um dos filmes mais difíceis. Muito difícil de entender. Não, ele não é tão difícil de entender. Mas se você pegar tudo, se assistir 2 vezes, você pega tudo. Entendeu? E é muito interessante, cara. É muito, muito interessante. Eu comecei a me apaixonar mais por esse lado cinematográfico da parada. Quando eu comecei a prestar mais atenção. Não assistir o filme porque eu quero assistir o filme só. Como funciona o roteiro, tipo, como eles construíram o roteiro. Como eles construíram a parte de imagem, de take. E aí eu comecei a analisar esses filmes mais estranhos, mais complexos, vou falar assim. Acho que essa que é a palavra, complexo. E aí eu falei, pô, já faz muito tempo que eu não assisto filme japonês, porque um tempo atrás eu tinha desistido de tão difícil que era encontrar filme japonês, velho. Mas o que eu acho que o Ricardo tava querendo falar era isso, era sobre você não buscar só ali aonde tá dando certo, vamos supor assim, aonde tá dando visualização, né? Porque o certo é visualização. Tipo, você não tem que pescar aonde tá tendo visualização. Às vezes você tem que ampliar isso, entendeu? E você pode ampliar para as coisas que você mesmo gosta, entendeu? Você não precisa ir para onde você não gosta, tá ligado? Você não precisa necessariamente fazer o que você não sabe, o que você não quer. Você pode muito bem ir para as coisas que você gosta. Você sempre pode tirar alguma coisa de coisas que você gosta. E isso não precisa estar relacionado, por exemplo, a exatamente filme. Por exemplo, eu faço filme no YouTube. E eu vou buscar inspiração em filmes ou em vídeos, por exemplo, no Instagram. Eu não preciso disso. Talvez um dia de pesca pode me dar ideias, entendeu? Pode me dar takes para explorar. Pode me dar uma história inteira para poder contar de uma experiência de pesca, por exemplo. Então, tipo, não necessariamente eu preciso continuar no filme, continuar na tela, por exemplo. A experiência de eu pegar um caderno e uma caneta e o processo de eu estar nessa página por muito tempo, nessa página em branco por muito tempo, escrevendo, ou não escrevendo, é esse o fato que eu quero chegar, tipo, eu não estar escrevendo, eu não saber o que escrever, isso faz parte do processo. Isso que é o legal, isso faz parte do processo. Então, às vezes, parece, no passado, né, que era fácil hoje em dia fazer. E é fácil fazer, não é difícil. A parada é que quando a gente tá no meio do processo, a gente pensa que a gente tá fazendo errado. A gente pensa que o que a gente tá fazendo não é a melhor coisa. E você não vai saber qual é a melhor coisa para você. Essa é a graça. Você vai chegar no seu resultado com o processo. Você vai parar, você vai fazer, você vai se julgar. E é importante essa parte de você ficar maluco com essa parada sua. É importante, isso vai acontecer. É impossível isso não acontecer. Mas você vai chegar no resultado. E essa é a parte mais legal. É que você vai conseguir dar uma volta nisso. Se você estiver pensando suficientemente sobre aquilo, você vai arranjar um jeito. Então, eu falei aqui, eu sei que vou dar um jeito e eu sempre dou um jeito. E eu acho que essa que é a parada. E eu sei que eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Em algum momento eu vou dar um jeito. Porque eu sei que eu preciso pensar suficientemente nisso pra eu resolver. Pode ser eu decidindo que eu não vou fazer. Pode ser eu decidindo que eu vou fazer. Mas se eu fizer ou se eu não fizer, o que é que eu vou fazer? Qual é a outra coisa? Por ter pensado um pouco sobre o processo, eu entendo que isso fez parte do processo. E que eu não tô mais puto, ou mais triste, ou mais ansioso, ou mais louco por causa disso. Porque eu sei que uma hora ou outra eu vou chegar nisso.
entendeu? Eu não sei como, mas eu vou chegar. Quando você começa a pensar, quando você começa a pensar suficientemente sobre isso, você chega no resultado, entendeu? Então é isso, tipo, aproveite o processo, por mais chato que ele seja, pode ser em N fator. Você precisar ter que escrever um roteiro gigantesco sobre, às vezes, romance, que é uma coisa que você não gosta. Se você tiver que estudar para uma prova, para um assunto que você não gosta, entenda que isso faz parte do processo. Nem toda parte do processo você vai gostar, você vai amar, você vai estar ali dando 100% de si, mas, tipo, quando você vê o resultado, vai dar aquela dopamina do resultado, vírgula, sempre botar vírgula, porque o resultado é muito bom. Mas o sentimento que eu tenho quando eu termino uma obra minha, além do resultado ficar ok, eu conseguir postar no momento certo, eu conseguir estar feliz com o resultado, eu olho pro processo, né? Eu falo, caraca, eu cheguei dessa forma nisso, entendeu? Ok, massa, da hora. Talvez eu tenha que regravar uma vez, regravar duas vezes, regravar três vezes. Talvez eu não gostei da minha voz, talvez eu não gostei do meu tom. Mas isso tudo faz parte do processo. Talvez eu tá aqui parado, com um caderno aberto, no branco, durante 40 minutos, é parte do processo. Eu entendo isso hoje, entendeu? Eu ficar aqui só viajando com o que eu vou escrever faz parte do processo. E quando eu tô extremamente travado, eu começo a ir pro YouTube, eu começo a pensar sobre coisas, eu puxo às vezes no Google Fotos minhas imagens, algumas coisas antigas, eu começo a fazer coisas que eu quero fazer. Quando eu vejo que eu tô muito tempo travado, que eu não sei o que falar, eu começo a me mexer em outros locais, comece a pescar em outros lugares, né? Então, quando eu tô muito travado, eu paro tudo, começo a brincar com meus gatos, eu paro tudo, começo a fazer uma coisa que eu deveria estar fazendo, que não tem nada a ver com isso. Isso faz parte do processo. Você não saber o que você vai escrever, você não saber o que você vai fazer, e você sair um pouco desse mundo e ir para outro mundo, te faz progredir nesse outro universo também. Ou seja, consequentemente, tudo que você faz externamente disso, externamente do sua main quest, ela faz parte do processo. Isso é muito doido. Você saber disso é muito doido. É como se fosse um superpoder hoje em dia, entendeu? Então eu não fico mais impaciente, porque se eu tiver ali pescando, pescando, pescando e não tendo muitos resultados, eu vou e paro e faço outra coisa. Eu tenho que fazer a finalização, não sei como fazer a finalização. Quer finalizar o vídeo pra mim? Caralho, esse coisa da finalização. Tipo, eu só fiquei falando, eu falei, pô, já falei demais. Cadê? Finaliza aí, mostra a laranja. Caralho, velho, finalizar o vídeo. Finaliza Então foi, aí. rapaziada. Como laranja, bebam água. Eita, não apareço. Agora sim eu apareço. Bebam água, como laranja, e é isso. Valeu. É isso, velho. Comer laranja faz parte do processo.